Manso e humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Escrito por Danny Ortlund, narrado por Suelen Passos. Para Hope, Lucas 18:16. Como um pai, ele nos livra, sabe bem quão frágil somos, nos sustenta gentilmente e resgata dos inimigos. H.F. Leet, 1834. Introdução. Este livro trata sobre o coração de Cristo. Quem é Ele? Quem é Ele de verdade? O que é mais natural para Ele? O que acende dentro dele mais intensamente quando Ele olha para quem peca e sofre? O que sai mais despendidamente e instintamente dele? Quem é Ele? Este livro foi escrito para os decepcionados, os frustrados, os cansados, os desiludidos, os cínicos e os vazios. É para quem está por um fio. É para quem a vida cristã é como subir uma escada rolante sem sentido contrário. É para quem se vê pensando, como pude estragar tudo de novo? É para tratar aquela crença suspeita de que Deus já está perdendo a paciência conosco. É para quem sabe que Deus lhe ama, mas suspeita que Ele está terrivelmente decepcionado. É para quem conta a outras pessoas sobre o amor de Cristo, mas ainda se pergunta se Cristo não guarda um leve ressentimento contra si. É para quem se pergunta se já naufragou a própria vida e agora não tem volta. É para quem está convencido de que diminuiu permanentemente sua utilidade para o Senhor. É para quem já perdeu o chão com dores inimagináveis e se pergunta como se pode viver em trevas ensurdecedoras. É para quem olha para a vida e pensa que a única forma de interpretar os fatos é concluir que Deus é, no mínimo, econômico com o que Ele dá. Em outras palavras, esse livro foi escrito para cristãos normais. Em resumo, foi escrito para quem peca e para quem sofre. Como Jesus se sente perto dessas pessoas? Isso pode parecer estranho. Será que estamos humanizando demais a Jesus? Falando dos sentimentos dele dessa forma? A partir de outra perspectiva, como o coração de Cristo se relaciona com a doutrina da Trindade? Será que Cristo se relaciona a nós diferentemente de como o Pai e o Espírito Santo se relacionam? Ou já passamos dos limites se perguntarmos o que é mais central para quem Cristo é? E como o coração dele se relaciona com a ira dele? Mais uma coisa, como o coração de Cristo se encaixa com o que vemos no Antigo Testamento e na sua apresentação de Deus? Essas questões não são apenas legítimas, elas são necessárias. Logo, vamos ter o devido cuidado teológico. Porém, a maneira mais segura de garantir a fidelidade teológica é seguir de perto o texto bíblico. Então, vamos simplesmente perguntar o que a Bíblia diz sobre o coração de Cristo e considerar a glória do seu coração para os altos e baixos de nossas vidas. Mas não somos os primeiros nem os mais inteligentes leitores da Bíblia. Ao longo de toda a história da Igreja, Deus levantou mestres singulares, dotados e sábios para nos guiar nos pastos verdejantes e nas águas de descanso de quem Deus é em Cristo. Um período histórico especialmente concentrado é a Inglaterra do século XVII, durante a Era Puritana.
Este livro sobre o coração de Cristo não existiria se não me deparasse com os puritanos, especialmente Thomas Goodwin. É Goodwin, mais do que qualquer outra pessoa, que abriu os meus olhos para quem Deus é em Cristo, de modo mais natural e fluido, para instáveis pecadores. Contudo, Goodwin e os outros autores citados nesse livro, como Sibbes e Bunyan, são meros canais, não fontes. A Bíblia é a fonte. Eles estão apenas nos mostrando com peculiar clareza e sagacidade o que a Bíblia tem nos contado o tempo todo sobre quem Deus realmente é em Cristo. Assim, a estratégia desse livro será simplesmente tomar uma passagem bíblica ou um pouco dos ensinos dos puritanos ou de outros teólogos e considerar o que se diz sobre o coração de Deus e de Cristo. Vamos considerar os profetas Isaías e Jeremias, os apóstolos Paulo e João, e os puritanos Goodwin, Sibbes, Bunyan e Owen, e outros autores como Edward Spurgeon e Whitefield, a fim de nos abrirmos para o que eles nos dizem sobre o coração de Deus e o coração de Cristo. A questão principal é: quem ele é? Haverá um desenrolar natural do livro de um capítulo para o outro, mas não será um argumento se desdobrando logicamente. Será como olhar o único diamante do coração de Cristo a partir de vários ângulos diferentes. Uma coisa é perguntar o que Cristo fez, e há muitos bons livros sobre isso. Veja, por exemplo, A Cruz de Cristo, de John Stott, ou Pierced of Our Transgression, Feridos por Nossa Transgressão, de Jeffrey of Sash, ou Christian Crucified, Cristo Crucificado, de MacLeod, ou o artigo seminal de Parker, de 1974. Ou uma dúzia de outras abordagens históricas e contemporâneas notáveis. O nosso foco central não está no que Cristo fez. Estamos considerando quem ele é. As duas questões estão interligadas e, na verdade, são interdependentes, mas elas são distintas. O Evangelho nos oferece não apenas exoneração com a lei, indiscutivelmente uma preciosa verdade, como também nos arrebata para dentro do coração do próprio Cristo. Você pode saber que Cristo morreu e ressuscitou por você para lhe limpar de todo pecado. Mas você sabia como ele, do fundo do coração, é por você? Você vive com uma consciência não só da obra expiatória dele pela sua pecaminosidade, mas também do coração dele, que anseia por você, mesmo em meio à sua pecaminosidade? Uma esposa pode falar muito sobre o marido dela. A sua altura, a cor de seus olhos, os seus hábitos alimentares, sua formação, seu emprego, as habilidades nas tarefas domésticas, seu melhor amigo, seus hobbies, seu perfil no teste de 16 personalidades, seu time de futebol. Mas o que ela pode dizer sobre aquele olhar carregado dele ao jantarem no seu restaurante favorito? Sobre aquele olhar que reflete anos de um relacionamento cada vez mais profundo. Milhares de conversas e discussões pelas quais eles passaram e, com segurança, uma calma amadurecida pelo tempo da certeza de um ombro amigo. Venha o que vier. Aquele vislumbre que fala sobre a proteção amorosa dele no instante mais claramente do que 1000 palavras. Em resumo, como ela pode comunicar para outras pessoas o que está no coração do seu marido. Uma coisa é descrever a fala, o comportamento e a aparência do seu marido. E outra coisa, bem mais profunda e real, é descrever o coração dele para você.
e é o mesmo com Cristo. Uma coisa é saber as doutrinas da encarnação, da expiação e centenas de doutrinas vitais. Outra coisa bem mais reveladora é saber sobre o que está no coração dele para você. Quem ele é.